se alguém ouvir as minhas palavras de João, capítulo 12, 47, e não crer, eu não julgo. Olha, está vendo? Está vendo? Tem que ter consentimento mútuo. Porque eu vim não para julgar o mundo, mas para salvar. Mas para salvar. A palavra mostra que o homem é livre para escolher a esposa, não existindo também alma gêmea. Deus é testemunha de aliança entre o homem e a mulher. Então, agora que vai voltar uma tal de novela aí chamada Alma Gêmea, né? Tem que prestar atenção em tudo que acontece, gente, principalmente na Globo. A Rede Globo tem que ficar atento com as coisas que acontecem com ela, para você saber depois, porque depois as pessoas vão conversar com a gente, cheias daquela ideologia que a Globo passa. Já viram isso? A pessoa vem conversar com você, vivendo no mundo da Globo, plim, plim. Eles vivem naquele mundo lá, no mundo da novela X, na novela B, Caminho das Índias, que eu tenho um amigo que chama Caminho dos Infernos, não é? Eles vêm conversar conosco com a mente deles embotada, cheia de expressões usadas na novela. Minha vizinha, qualquer coisa que o netinho dela, ela chora, ela fala, arebaba. Eu escuto isso, não é, Juliana? Eu escuto isso o dia inteiro na minha casa. Qualquer coisa que acontece lá na casa da minha vizinha, né? Aí eles ficam falando aquelas expressões lá, na novela das 8. Então, o povo vem conversar com você, extremamente embotado, né? Cheio de conceitos que as redes, não só a Globo, né? Várias outras, que as redes vão colocando, embotando aquela pessoa. Então, você tem que ficar ligado, mais ou menos, o que está acontecendo. Agora é uma tal novela de alma gêmea que está vindo aí, repetindo. Não existe alma gêmea. Não existe. Atenção! Não existe alma gêmea. Estou falando isso dentro de igreja, por quê? Porque dentro da igreja estão começando a crer que existe. É verdade. É verdade, eu já ouvi. Não é? Não existe alma gêmea. O que existe é um escolhido de Deus para você. Não é? E mesmo assim, se houver um consentimento mútuo das partes. Para o judaísmo, pode mudar, Leão? Para o judaísmo, casamento, então, era baseado no amor, na fidelidade e na santidade. Certo? Amor, fidelidade e santidade. E óbvio que, quantos casados nós temos aqui? Levanta a mão para mim, fazendo um favor. Com certeza, o casamento de todos nós é baseado também no amor, na fidelidade e na santidade. Amém? O nosso também. Amor, lógico, Romanos 8,36, nós vemos claramente essa expressão. Por amor de ti, somos entregues à morte todo o dia. Lembra que Cristo fala assim, olha, para os maridos amarem as suas esposas, assim como Cristo ama a igreja? Lembra disso? Os maridos estão fritos, né? Porque Cristo amou a igreja a ponto de morrer por ela. Lembra disso? Então, esse detalhe é muito interessante. Teve uma vez que eu estava falando sobre submissão com muitos anos atrás, eu era instrutora de autoescola. Então, eu como aluna, dirigindo o carro e ensinando ela a dirigir, e ensinando para ela princípios de submissão no casamento, eu dando aula de autoescola. Ensinando para minha aluna princípios de submissão de casamento, né? Ela falou, Deus me livre, essa palavra submissão não pode nem... Mulher não nasceu para ser capacho. Eu falei, você está trocando a palavra submissão por capacho. Que pena que você está fazendo isso. Porque eu seria extremamente submissa até aos últimos níveis possíveis a um marido que me ama, assim como Cristo ama a igreja. Quem não seria? Qual mulher da face da terra, não seria alegremente, contentamente submissa ao marido que a ame assim como Cristo ama a igreja? Todas. Principalmente conhecendo a mente feminina. Não é não? Felicidade. Então, por amor de ti, somos entregues à morte todo dia. Somos reputados como ovelha para o matadouro, fala em Romanos 8,36. Fidelidade. Em Salmos 89, 5. Os céus louvarão as tuas maravilhas, ó Senhor, a tua fidelidade também na congregação dos santos. Da mesma maneira que Cristo é fiel, Ele ama a tua igreja. Da mesma maneira com que Cristo é fiel para a igreja, esse casamento tem que andar também em fidelidade. Também em fidelidade. Santidade, 1 Pedro. Mas começando aquele que vos chamou, escolheu, olha, o do rima aí, né? Sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. 1 Pedro 1,15.
O noivo que é amor, o noivo que é santo e o noivo que é fiel necessita de uma noiva com as mesmas qualidades. Concorda comigo? Concorda comigo? Nesse caso, esse último tópico aqui da santidade, nesse tópico da santidade, eu tenho um caso para contar, que assim, é muito contado, que eu lembro que eu ouvi isso quando eu tinha 14 anos de idade. Século passado, isso. Eu tinha 14 anos, eu ouvi essa história. Então, eu creio, e foi um pastor muito conhecido em Belo Horizonte que contou, pode ser que essa história também já tenha chegado ao ano de 2009, porque ele já deve ter contado isso muitas vezes. Mas vou contar de novo, porque essa pessoa era da igreja dele. Essa pessoa era da igreja dele, pastor Ivênio dos Santos, que me batizou. Com 14 anos, eu sentada aqui, eu lembro direitinho dele contando dessa história. De uma esposa de um crente que era diácono na igreja, né? Um dia chega com uma picape lá na igreja com a cama do marido, a cama de casal dela. E ela tira a cama de casal e quer montar a cama dentro da igreja. E o pastor fica desorientado, né, e pergunta por quê. Ele falou assim, porque eu quero o marido do jeito que ele é aqui na igreja. Porque quando ele chega em casa é um inferno. Ele não é santo como ele é santo aqui na igreja. Então eu quero morar aqui. Eu quero ficar 24 horas por dia com ele aqui. Não sai dessa porta, não sai dessa casa com ele de jeito nenhum. Eu quero ficar aqui. Aqui eu vou morar. Porque aqui ele é santo demais. Saiu da porta, ele esqueceu a santidade. E olha como é que Pedro fala, sede vós santos em toda a vossa maneira de viver. Paulo fala, sede santos enquanto você está nas quatro paredes da tua igreja? Não. Sede santos em toda a sua maneira de viver. Na hora que você está num cinema, ao escolher o filme que você vai ver no cinema, é ser santo. Não quer dizer que você não vai no cinema, não. É o escolher o filme que você vai ver no cinema. A hora que você vai sair de carro com a sua namorada, a hora que você vai entrar para dentro de casa cheio de problema do trabalho, porque é verdade, a gente chega do trabalho com muito problema, não é? A hora que você vai levar a tua família para passear, todas as horas, sede santo em toda a sua maneira de viver. Então, portanto, um noivo que é santo, que é fiel e que vive em amor, precisa de uma igreja da mesma qualidade. Concorda comigo? Vai precisar de uma igreja, de uma noiva, com a mesma qualidade que ele tem. Porque ninguém vai buscar para casar, né, uma pessoa que não tem essas qualidades. Concorda comigo? Olha os rapazes aí procurando as moças para casar e as moças procurando os rapazes para casar. Quais são as qualidades primeiras que eles veem? Não é? Vou contar uma história. Vou contar uma história. Outra. Vou contar uma história. Meus alunos já sabem dessa.